Você já se perguntou se seus rituais matinais podem ser a chave para a longevidade? Surpreendentemente, a forma como você começa o dia pode afetar significativamente sua expectativa de vida, determinando se você alcançará os cobiçados 90 anos ou mais. Muitas pessoas, sem saber, realizam ações diárias que prejudicam suas chances de uma vida longa e saudável, mesmo antes de realmente acordarem. A seguir, falaremos sobre 7 hábitos matinais que unem pessoas que vivem até os 90 anos ou mais. Particularmente notável é o hábito número 4, que, levando apenas 30 segundos, pode prolongar significativamente a vida. Estes são segredos que muitas vezes permanecem fora da atenção dos médicos, apesar de sua eficácia comprovada. Considere a história de Walter. Aos 65 anos, ele testemunhou seus amigos começando a enfrentar sérios problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, comprometimento cognitivo e perda de mobilidade. No entanto, hoje, aos 93 anos, Walter continua a levar um estilo de vida ativo. Ele mora sozinho, dirige e até trabalha como voluntário 3 vezes por semana em um jardim comunitário local. Qual é o segredo dele? Não é genética, já que a maioria de seus parentes não viveu nem até os 75 anos. O ponto de virada veio quando Walter, ao participar de um seminário de saúde aos 65 anos, descobriu e implementou 7 hábitos matinais específicos em sua vida. Essas mudanças aparentemente pequenas mudaram drasticamente a trajetória de sua saúde. Enquanto seus colegas estavam definhando, Walter estava florescendo. Quando perguntado o que exatamente produziu tal efeito, ele apontou, sem hesitação, sua rotina matinal. "O que eu faço na primeira hora depois de acordar salvou minha vida", compartilhou ele. "E agora esses segredos serão revelados. Você está pronto para aprender sobre os hábitos matinais que podem mudar drasticamente sua saúde após os 60 anos. Prepare-se para aprender algo novo e importante. O primeiro dos hábitos benéficos que promovem a longevidade é a reposição imediata do equilíbrio hídrico do corpo. Quantos de vocês pensam sobre os processos que estão ocorrendo em seu corpo neste momento? Se uma pessoa ainda não bebeu água pela manhã, seu sangue fica mais espesso, o que cria uma carga excessiva no coração e no cérebro. Pessoas conhecidas por sua longevidade começam o dia não verificando gadgets ou assistindo programas de TV, mas bebendo água, e o tempo desempenha um papel fundamental aqui. Estudos conduzidos por nefrologistas líderes e especialistas em longevidade na Harvard Medical School mostraram que a desidratação noturna pode acelerar o processo de envelhecimento em até 31%. A doutora Jessica Rothman, chefe do Departamento de Saúde Renal em Harvard, explica que durante o sono o corpo perde umidade gradualmente, o que leva ao chamado espessamento do sangue matinal. Essa condição força o coração a trabalhar com carga aumentada e danifica pequenos vasos sanguíneos no cérebro e nos rins. Tais danos, acumulando-se ao longo do tempo, aceleram significativamente o processo de envelhecimento. Como exemplo, considere a história de Sylvia. Aos 72 anos, ela sofria de doença renal crônica, fadiga constante e lapsos de memória preocupantes. Os médicos já estavam considerando a possibilidade de diálise. No entanto, quando ela começou a beber cerca de 500 ml de água imediatamente após acordar, sem sair da cama, sua função renal melhorou 28% em apenas 2 meses. "Meu médico ficou surpreso com as mudanças nos meus exames de sangue", compartilhou Sylvia. "Ele perguntou quais medicamentos eu estava tomando e eu respondi que bebo água logo pela manhã. A partir de amanhã, vale a pena criar o hábito de colocar um copo cheio de água na mesa de cabeceira antes de dormir. Imediatamente após acordar, sem sair da cama, você precisa beber toda a água. É importante lembrar que deve ser água, não café ou chá. A temperatura ideal da água é a temperatura ambiente, para evitar o estresse no corpo causado pelo frio. Este procedimento deve ser tão indispensável quanto escovar os dentes. Após um sono prolongado,
Os órgãos sentem uma necessidade aguda de hidratação e você não deve fazê-los esperar. Você está pronto para assumir este compromisso simples, mas importante, que pode melhorar significativamente o funcionamento dos rins e do sistema cardiovascular? Pessoas conhecidas por sua longevidade consideram isso não apenas desejável, mas uma condição necessária para a saúde. Se você ainda não está praticando isso, amanhã de manhã pode ser o ponto de partida para mudanças positivas. O segundo hábito importante é a exposição à luz natural da manhã. Você pode estar perturbando inconscientemente seus ritmos circadianos todas as manhãs. Se você não recebe luz natural suficiente dentro de 30 minutos após acordar, está perdendo um dos fatores de longevidade mais poderosos identificados pelos cientistas. Estudos do Instituto Nacional de Envelhecimento mostram que a luz solar da manhã, recebida dentro de meia hora após acordar, pode aumentar a produção de melatonina ao longo do dia em 73%. O Dr. Andrew Peterson, um renomado pesquisador na área de saúde circadiana e envelhecimento, explica que a luz solar matinal desencadeia uma série de processos hormonais que determinam a qualidade do sono, o metabolismo e até mesmo as funções cognitivas ao longo das 24 horas seguintes. A ausência desse sinal de luz matinal está associada a um aumento de 37% no risco de desenvolver doenças neurodegenerativas após os 70 anos. A história de Benjamin é um exemplo vívido de como uma simples mudança no estilo de vida pode melhorar drasticamente o bem-estar. Aos 75 anos, ele sofreu de insônia debilitante por muitos anos, tendo experimentado uma variedade de tratamentos, desde soníferos fortes até suplementos amplamente divulgados, mas nenhum deles proporcionou alívio duradouro. A solução para o problema veio de uma recomendação inesperada de um médico: passar apenas 10 minutos ao ar livre logo após acordar, independentemente das condições climáticas. Em apenas 2 semanas, Benjamin notou melhorias significativas. Ele começou a adormecer mais rápido e a dormir mais profundamente. No entanto, os efeitos colaterais desse hábito simples foram os mais surpreendentes. Como o próprio Benjamin confessou, minha pressão arterial caiu 15 pontos e a sonolência diurna desapareceu completamente. E tudo isso porque comecei a tomar meu café da manhã na varanda, em vez de ficar em casa. Não adie a incorporação desse hábito benéfico em sua vida. Já amanhã de manhã, estabeleça a meta de obter sua dose de luz solar natural dentro de meia hora após acordar. Mesmo em dias nublados, a luz externa é dezenas de vezes mais brilhante do que a iluminação artificial interna e contém ondas de luz importantes para o cérebro. Se você tiver problemas de mobilidade, mesmo sentar-se perto de uma janela aberta pode ter um efeito positivo. Nos meses de inverno ou em clima inclemente, você pode usar lâmpadas especiais para terapia de luz, mas lembre-se de que a luz natural é sempre preferível. Não se trata apenas de melhorar o sono, mas também de reiniciar todo o corpo, de retardar o processo de envelhecimento em nível celular. Você está pronto para dar esse presente ao seu corpo já amanhã de manhã? O que o impede de sair para um novo dia? Seu corpo está esperando por esse sinal para otimizar sua saúde e bem-estar. O terceiro hábito benéfico são os movimentos suaves antes da primeira refeição. Os rituais matinais que antecedem a xícara de café podem ter um impacto decisivo na condição das articulações na velhice. Um erro comum é permanecer sentado por longos períodos antes do café da manhã, o que provoca processos inflamatórios que aceleram o desgaste das articulações. Estudos conduzidos por reumatologistas na Clínica Mayo mostraram que realizar exercícios leves pela manhã reduz a degradação articular em 65% em pessoas idosas. A doutora Lisa Monroe, chefe do Departamento de Medicina Geriátrica da Clínica Mayo, observa que a atividade matinal antes de comer desencadeia um processo de autofagia, uma espécie de limpeza celular, que é de grande importância para manter a saúde das articulações por muitos anos.
Os cientistas registraram diferenças significativas nos indicadores de inflamação em idosos que se exercitam antes do café da manhã e aqueles que comem primeiro. Esse fato científico mudou drasticamente a vida de Harriet, de 68 anos, que, após muitos anos de dor excruciante causada pela artrite, foi agendada para uma cirurgia de substituição do joelho. Como último recurso, um fisioterapeuta a aconselhou a realizar um conjunto de 7 minutos de exercícios leves logo após acordar, antes de comer ou beber. Em apenas 3 meses, a dor diminuiu significativamente e o cirurgião cancelou a cirurgia. Eu pensei que minha vida ativa tinha chegado ao fim, diz Harriet. Agora posso brincar com meus netos novamente. E tudo começou com aqueles poucos minutos de exercícios matinais. É proposto um plano de ação simples, mas eficaz, para manter a saúde das articulações e prolongar a longevidade ativa. Todas as manhãs, logo após acordar e beber água, mas antes de comer ou tomar café, recomenda-se dedicar apenas 5 a 10 minutos a movimentos suaves e fluidos, destinados a lubrificar as articulações. É importante enfatizar que não se trata de um treino intenso, mas de exercícios delicados que proporcionam sensações agradáveis. Como exemplo, você pode fazer pequenos movimentos circulares com os tornozelos, joelhos, quadris, ombros e pulsos. Também é útil levantar-se e balançar suavemente de um lado para o outro, permitindo que o corpo relaxe e se liberte da rigidez. Se desejar, você pode tentar alcançar os dedos dos pés ou simplesmente inclinar-se ligeiramente para frente. O ponto-chave é a continuidade e suavidade dos movimentos, que ajudam a despertar as articulações e os músculos. Vale a pena prestar atenção à sensação de rigidez que surge no corpo após acordar. Este é um sinal importante que não deve ser ignorado. É nesse período que se abre uma oportunidade única de ativar os mecanismos de longevidade, que permanecem não utilizados com um estilo de vida sedentário. Ao priorizar esses poucos minutos de ginástica matinal, a pessoa investe na proteção de suas articulações por muitos anos. Imagine a possibilidade de se mover com facilidade e liberdade aos 85 ou até 90 anos. As pessoas que atingem esse nível de atividade física não são geneticamente talentosas. O segredo delas reside na realização regular desse simples ritual matinal. Por que não se juntar a elas e começar a cuidar do seu futuro hoje mesmo? O quarto hábito benéfico, a saber, a prática respiratória 32, representa uma ferramenta poderosa para prolongar a vida, utilizada por muitas pessoas que ultrapassaram os 90 anos. No entanto, infelizmente, a maioria de nós ignora a sua importância. Imagine que a respiração matinal é capaz de predeterminar a reação do organismo ao estresse ao longo do dia, influenciando assim a duração da vida, seja aumentando ou diminuindo-a. Pesquisadores das zonas azuis, regiões do planeta onde as pessoas vivem até os 100 anos ou mais, observam que os centenários praticam determinados exercícios respiratórios, reduzindo o nível de estresse celular em quase 50%. O Dr. Michael Cohen, que estuda os segredos da longevidade na Sardenha, enfatiza que as pessoas que praticam a respiração consciente matinal apresentam diferenças significativas nos indicadores de processos inflamatórios e hormônios do estresse em comparação com aquelas que não o fazem. Essa prática simples, aparentemente, ativa o nervo vago, enviando ao organismo um sinal de que é possível direcionar recursos para garantir a longevidade e não para a sobrevivência em condições de perigo. Nas aldeias montanhosas da Sardenha, onde os homens frequentemente vivem até os 90 anos, os cientistas chamaram a atenção para o ritual matinal dos anciãos. Todas as manhãs, antes de começar qualquer atividade, eles saem de casa e realizam uma série de inspirações profundas e rítmicas. Estudos demonstraram que a variabilidade da frequência cardíaca e o nível de cortisol deles correspondem aos indicadores de pessoas muito mais jovens. Um pastor de 96 anos explicou que a respiração matinal o ajuda a preparar o corpo para um dia produtivo.
Ele observou que, se ele negligencia essa prática, já ao meio-dia sente um declínio de energia e uma piora da clareza de pensamento. Apenas meio minuto de tempo pode melhorar radicalmente o bem-estar. Imediatamente após acordar e ingerir água matinal, preferencialmente sob luz natural, recomenda-se realizar a técnica respiratória 4-7-8. Deve-se inspirar lentamente pelo nariz durante 4 segundos. Em seguida, prender a respiração por 7 segundos. Depois disso, é preciso expirar completamente pela boca durante 8 segundos, emitindo um som sibilante. Este ciclo é repetido 3 ou 4 vezes. Assim, apenas 30 segundos podem dar ao organismo um sinal para ativar os mecanismos de longevidade e não para reagir ao estresse. Apesar da aparente simplicidade, a eficácia dessa técnica é confirmada por dados científicos. Foi estabelecido que essa curta prática exerce uma influência notável na pressão arterial, no nível de inflamação e nos hormônios do estresse. O investimento de apenas 30 segundos a cada manhã pode se revelar o investimento mais vantajoso na saúde. Você já pensou em como está respirando neste momento? Provavelmente, a respiração é superficial, utilizando apenas cerca de 30% do volume dos pulmões. Recomenda-se mudar esse hábito começando na manhã seguinte. A quinta dica útil: um café da manhã rico em proteínas e fibras. Será que a refeição matinal pode diminuir imperceptivelmente as chances de viver até os 90 anos? Infelizmente, o típico café da manhã americano frequentemente acelera o processo de envelhecimento, e muitas pessoas não percebem isso até que seja tarde demais. Especialistas na área de gerontologia alimentar revelaram que os centenários possuem determinados padrões de café da manhã que são capazes de reduzir os marcadores inflamatórios em 53%. A doutora Valerie Richardson, pesquisadora-chefe do Instituto de Nutrição para a Longevidade, observa que a primeira refeição do dia define os processos metabólicos, influenciando tudo, desde a sensibilidade à insulina até o nível de microinflamações. Estudos mostram que o consumo pela manhã de alimentos contendo pelo menos 25 gramas de proteína e 8 gramas de fibra cria um ambiente metabólico que promove a recuperação das células e não o seu dano. A história de Gerald é um exemplo claro de como pequenos ajustes na dieta podem exercer uma influência significativa na saúde. Aos 68 anos, ele se deparou com um diagnóstico desanimador: pré-diabetes e marcadores de inflamação elevados. Apesar da ausência de excesso de peso, as previsões médicas prenunciavam o desenvolvimento de diabetes completo nos próximos 2 anos. No entanto, Gerald escolheu um caminho diferente, recusando a intervenção medicamentosa imediata. Em vez disso, ele buscou a ajuda de um nutricionista e, em conjunto com ele, desenvolveu uma estratégia de mudança da dieta matinal. As torradas e o café tradicionais deram lugar a um café da manhã rico em proteínas e fibras. Após apenas 6 meses, os exames de sangue de Gerald demonstraram uma normalização impressionante dos indicadores. A única coisa que mudei foi o café da manhã, enfatizou ele, compartilhando sua experiência. Meu médico ficou espantado ao ver como era possível reverter tendências negativas apenas ajustando uma refeição. Com base na experiência de Gerald, podemos formular uma fórmula simples para uma dieta matinal que promove a longevidade. Ela envolve combinar uma fonte de proteína de alta qualidade, como ovos, iogurte grego ou proteínas vegetais, com alimentos ricos em fibras, frutas vermelhas, sementes de chia, aveia ou vegetais. Um elemento adicional é uma fonte de gorduras saudáveis, como abacate, nozes ou azeite de oliva. O ponto-chave é a exclusão completa de carboidratos refinados da dieta matinal, pelo menos até as 10 horas da manhã. Isso porque esses carboidratos provocam picos acentuados nos níveis de insulina, que sabidamente aceleram os processos de envelhecimento no organismo. A vantagem dessa abordagem é sua simplicidade e acessibilidade. Não há necessidade de gastar tempo adicional preparando a comida.
trata-se apenas de substituir alguns alimentos por outros, o que permite ativar os mecanismos de longevidade em vez de desencadear processos inflamatórios. Vale a pena considerar se o risco para a saúde após os 70 anos é justificado, quando se pode fazer pequenas mudanças no café da manhã. Já amanhã de manhã, você pode dar este importante passo e sentir mudanças positivas no bem-estar em poucos dias. A escolha é sua. Como será seu café da manhã? Esta decisão, à primeira vista insignificante, pode ter um enorme impacto cumulativo na saúde e longevidade ao longo de muitos anos. O sexto hábito saudável que pode prolongar significativamente a vida é o estabelecimento de conexões sociais nas primeiras horas da manhã. Este ritual, que envolve uma comunicação humana significativa, tem um impacto mais poderoso do que qualquer suplemento destinado a aumentar a longevidade. É importante notar que o isolamento social tem um efeito tão negativo no corpo humano quanto fumar 15 cigarros por dia. Além disso, como mostram as pesquisas, o momento de estabelecer contatos sociais é quase tão importante quanto o próprio fato da comunicação. Em particular, o famoso estudo de 80 anos conduzido pela Universidade de Harvard revelou que as conexões sociais matinais têm um impacto mais significativo no aumento da longevidade do que parar de fumar ou fazer exercícios físicos regularmente. O Dr. Robert Miller, que liderou a etapa final deste estudo em larga escala, que abrangeu várias gerações, enfatiza que os participantes que mantiveram contatos sociais significativos antes das 10 horas da manhã demonstraram um nível de mortalidade 29% menor por todas as causas durante todo o período do estudo. Segundo os pesquisadores, a interação social matinal ajuda a estabelecer certos padrões de neurotransmissores que têm um efeito benéfico nos sistemas cardiovascular e imunológico ao longo do dia. Na ilha de Okinawa, no Japão, onde vivem algumas das pessoas mais longevas do planeta, a pesquisadora Nancy chamou a atenção para uma tendência curiosa ao estudar a vida dos longevos locais. Ela notou que todas as manhãs os vizinhos se reúnem por um curto período de tempo para conversar antes de começar o dia. Às vezes, essas reuniões duram apenas 5 minutos. Uma moradora da ilha, de 97 anos, compartilhou com a pesquisadora: "Se eu não conversar com alguém pela manhã, todo o meu dia dá errado. Todas as manhãs perguntamos sobre a saúde um do outro. Acho que é por isso que vivemos tanto." Os pesquisadores analisaram os marcadores inflamatórios desta mulher e os compararam com os indicadores de idosos socialmente isolados. A diferença foi impressionante. Biologicamente, o primeiro grupo parecia décadas mais jovem. Então, como incorporar esse hábito benéfico para a longevidade em sua vida já amanhã de manhã? Aqui estão 3 maneiras simples. Primeiro, você pode fazer um breve telefonema matinal para um amigo ou membro da família. Mesmo 3 minutos de conversa podem trazer benefícios. Em segundo lugar, se você mora com outras pessoas, tente criar um ritual significativo de comunicação matinal, em vez de simplesmente passar um pelo outro como navios na noite. Em terceiro lugar, se você mora sozinho, considere organizar encontros matinais regulares com vizinhos ou amigos. Comece com pelo menos uma vez por semana. Se nenhuma dessas opções for adequada para você, mesmo uma conversa amigável com um barista em uma cafeteria ou um vendedor em uma loja pode ativar os mesmos benefícios biológicos. O principal é tornar a comunicação humana uma parte integrante de sua manhã, como escovar os dentes. Você está pronto para tornar isso uma prioridade já amanhã? Seu corpo precisa disso vitalmente para prosperar, independentemente dos suplementos que você toma ou do regime de treinamento que segue. Com quem você entrará em contato amanhã de manhã? Seu corpo aguarda ansiosamente este importante sinal que ativa os mecanismos de longevidade. O sétimo hábito consistente compartilhado por pessoas longevas é o cultivo da gratidão consciente. Esta é uma prática mental única que pessoas com 90 anos ou mais seguem rigorosamente todas as manhãs.
Não se trata apenas de um sentimento superficial de apreço, mas de uma expressão proposital de gratidão que tem um profundo impacto no cérebro e no corpo, ativando mecanismos de longevidade. Pesquisas de neurocientistas da Universidade de Yale mostraram que a prática matinal regular de gratidão leva a mudanças estruturais reais no cérebro em envelhecimento, além de reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em 23%. A doutora Sarah Jenkins, especialista em neuroplasticidade em idosos, enfatiza: observamos mudanças notáveis na atividade cerebral usando ressonância magnética funcional, fMRI, em idosos que praticam sistematicamente a gratidão direcionada pela manhã. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e resiliência emocional, demonstra maior atividade comparável à atividade cerebral em idades mais jovens. No entanto, o tempo é crítico. O efeito mais pronunciado é alcançado quando essa prática é realizada na primeira hora após o despertar. A história de Patrícia serve como uma ilustração vívida do poder curativo da gratidão. Aos 74 anos, ela enfrentava hipertensão, que teimosamente resistia ao tratamento medicamentoso. O cardiologista de Patrícia expressou séria preocupação com a condição de seu coração. Depois de descobrir pesquisas científicas sobre o impacto da gratidão na saúde, Patrícia incorporou uma prática matinal simples em sua vida, com foco em expressar apreço por seu corpo e bem-estar geral. Em apenas 3 meses de prática regular, sua pressão arterial se estabilizou e a variabilidade da frequência cardíaca, um indicador crucial da saúde cardiovascular, melhorou em impressionantes 31%. Meu médico ficou perplexo e perguntou quais medicamentos eu havia mudado, diz Patrícia. Quando expliquei que a única mudança era minha mentalidade matinal, ele se mostrou cético até ver resultados positivos e consistentes ao longo do tempo. A essência da prática transformadora de saúde de Patrícia é um exercício de 2 minutos. Imediatamente após completar exercícios respiratórios, coloque a mão sobre a área do coração e liste mentalmente 3 partes específicas do corpo pelas quais você é grato, explicando as razões de sua gratidão. Por exemplo, sou grato aos meus olhos, que me dão a capacidade de ver os rostos de meus amados netos. Sou grato às minhas pernas, que ainda me levam com segurança aonde preciso ir. Sou grato ao meu coração, que bate incansavelmente por mim há muitos anos. O ponto crucial é a especificidade e o direcionamento da gratidão diretamente ao seu corpo, em vez de circunstâncias externas. Não é apenas pensamento positivo, mas um método cientificamente comprovado que induz mudanças mensuráveis na função do sistema nervoso, o que, por sua vez, afeta muitos aspectos da saúde, desde os níveis de inflamação até a resposta imune. A questão que surge é: você está disposto a experimentar esta prática de 2 minutos amanhã de manhã? Não requer nenhum custo, equipamento especial e pode, possivelmente, prolongar sua vida significativamente. Você já pensou hoje em agradecer ao seu corpo por tudo o que ele faz por você, ou sua atenção está focada em suas deficiências? É importante lembrar que sua perspectiva tem um impacto direto em sua fisiologia. 7 rituais matinais podem mudar drasticamente a saúde de pessoas com mais de 60 anos, abrindo para elas a perspectiva de se juntarem às fileiras daqueles longevos cuja idade ultrapassou os 90. Não é necessário buscar a perfeição imediatamente. Mesmo incorporar 3 desses hábitos pode fazer ajustes significativos no curso que sua saúde está seguindo. Lembre-se de Walter, cuja jornada começou com apenas 2 hábitos, aos quais ele gradualmente adicionou os outros. O principal é começar a agir imediatamente, sem adiar para depois, pois o momento perfeito pode nunca chegar. As ações matinais, como um programa, definem o tom para todo o organismo, determinando se ele vai rejuvenescer ou envelhecer. A escolha é de cada um. Esses hábitos não são apenas um complemento agradável à vida,
mas uma necessidade urgente para aqueles que buscam não apenas atingir a marca dos 90 anos, mas também manter energia, clareza mental e determinação. Qual desses 7 hábitos matinais uma pessoa decidirá incorporar em sua vida amanhã? O futuro eu tem grandes esperanças na decisão tomada no momento